Tiago capítulo 3, e você vai ficar em pé mais uma vez em reverência à palavra de Deus. Texto poderoso sobre o domínio, sobre a língua. Você achou, você diz amém. Amém. Você que não achou, diga CTM. CTM começa o segundo semestre, dia 28 de julho. Mas o culto pela manhã vai continuar normalmente. Diz assim o texto da palavra de Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Queria convidar você a orar mais uma vez. Entrega a sua língua ao Senhor nessa hora, no nome de Jesus. Pede ao Espírito Santo para trazer à memória como é que você tem usado a sua boca, as suas palavras. E tudo isso começa no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, diz a palavra de Deus. Entregue o seu coração a Ele, pede a Ele para tirar a inquietação e derramar o sossego e a paz que vem do Espírito Santo. Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós repreendemos a obra maligna e eu consagro a minha língua, a minha boca ao Senhor, Espírito Santo, para que eu seja a boca do Senhor nessa tarde. E, ó Pai, nós suplicamos ao Teu nome que o Senhor traga arrependimento, mudança, que o Senhor confronte a nossa vida, que o Senhor quebre toda a cadeia maligna, que nós não emprestemos a nossa boca para Satanás, mas que da nossa boca saia a bênção, que glorifique o Teu nome, que traga a vida no nome de Jesus. Por isso, enche esse lugar com o Espírito Santo, fala conosco, glorifica a Tua igreja. E, ó Deus, glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. As palavras revelam a essência de quem nós somos. Alguém já disse que se você quer conhecer alguém, nós deveríamos ouvir a oração que esse alguém faz, porque é através daquilo que ele fala que nós podemos conhecer, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E palavras, meus irmãos, não são só palavras, são os pensamentos revelados. A Bíblia diz que foi pela palavra de Deus, através da palavra, que Deus criou céus e terras. Não foi através das mãos de Deus literais, mas foi através de uma palavra. A Bíblia diz que Deus disse, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, e se formou, porque é na palavra que Deus revela o seu poder criador. Você pode falar amém? Amém. É através da palavra. E a palavra, ela é tão importante que Jesus, ele é chamado em João capítulo 1 de um verbo. Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus homem, é chamado na Bíblia de um Logos, que é a palavra, é onde Deus se comunica. E é tão importante que a Bíblia também diz que nós somos salvos pela palavra de Deus. Nós confessamos, nós ouvimos a palavra de Deus. E esse texto é um texto que choca a nossa vida. Esse é um texto que nos coloca na parede. Esse é um texto que eu creio que precisa pelo menos mexer com você. E Tiago começa a dizer, meus irmãos, é tão séria a questão da língua que ele começa a dizer: olha, não sejam muitos de vocês mestres, não sejam muitos de vocês alguém que ensina, não sejam muitos de vós alguém que abre a boca para ensinar qualquer coisa, porque nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. E ele começa a fazer uma série de questionamentos sobre esse órgãozinho que está na sua boca, essa
chamado língua, chamado boca. Ele começa a trazer umas perguntas, e as perguntas de Tiago, depois ele expressar o que é a língua. Ele não fala que a língua é uma coisa maravilhosa, mas ele começa a colocar que ela é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros. Ele contamina o curso da sua vida através da língua. A sua vida pode ser decidida. O curso da sua vida, se você vai ser um sucesso, ou se você vai ter fracasso, se você vai colher bênção ou maldição, Tiago atribui ao uso desse pequeno órgão que se chama língua. Ele diz que é carregado de veneno. E ele começa a fazer algumas perguntas retóricas, perguntas que a verdade, a resposta já está na pergunta. Ele diz: acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? É óbvio que ele não espera a resposta. A resposta é não. Pergunta que todo mundo sabe, porque ele diz: da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Você pode falar isso: da minha boca não pode sair bênção e maldição. Agora, quando lemos esse texto, talvez a postura é a seguinte: vamos arrancar a nossa língua, vamos tirar fora a língua, porque o texto diz que nenhum homem é capaz de controlar a língua. Não há ninguém, porque aquele que consegue controlar a língua é perfeito. A postura é: Senhor, arranca minha língua, Senhor, arranca minha boca. Mas ele vai dizendo que a língua pode ser instrumento de vida e de morte. A língua expressa o que você pensa. A língua e a boca, ou a boca, porque aqui é eu e minha boca grande, ou poderia ser eu e a minha língua grande, expressa quem nós somos, expressa o que sentimos, expressa o que nós cremos, expressa o que nós queremos. Tanto que Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que na sua língua, na nossa língua, a morte e a língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabia disso? A morte e a vida. Você pode repetir comigo: a morte e a vida? A língua destrói, a língua mata. Talvez você é alguém que nunca usou uma arma para tirar a vida de uma pessoa. Você nunca se levantou contra o seu adversário, contra a sua esposa, contra o seu semelhante. Mas nós podemos destruir pessoas através da nossa boca, através da nossa língua. Nós podemos acabar com pessoas, com a reputação delas. Por isso esse é um texto que embaraça, porque a verdade é que a língua é condutora do pecado. Os pecados vêm do coração, mas saem através da língua, saem através daquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que nele estão os pecados do mundo decaído. O versículo 8 é interessante. Tiago vai falando assim: olha, a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É mais ou menos como se Tiago estivesse dizendo para nós, para você: cuidado em morder a língua, meu irmão. Você pode morrer envenenado. Fala aí para o irmão que está do seu lado: não morda a sua língua, meu irmão. Pode falar para ele. A Bíblia diz: ela carrega veneno. Por isso a palavra é: como é que você tem usado a sua boca e as suas palavras? Você fala de maneira displicente? Você é alguém que fala pelos cotovelos? Você é alguém que não se importa com a sua boca? Você é alguém que talvez entre em debate só para ter razão? Você talvez é aquela pessoa que, se alguém coloca uma pedra na mesa, você tem que colocar duas, porque a última palavra é a sua. Será que você é alguém que é duro de língua, duro de palavras? Alguém que é grosseiro na maneira como você fala? Talvez você é alguém que fala sem pensar algumas coisas, diz: eu estou só brincando, não é isso que eu penso. Tiago começa a dizer qual é o tipo de palavra que nós devemos ter e qual nós não devemos ter. Quais são as palavras que devem ocupar a nossa boca e quais não devem. É por isso que ele começa o versículo 1 dizendo: versículo 1 e 2, olha, nós não devemos ser mestres. Quem usa a boca para ensinar vai sofrer um juízo maior. E todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Será que alguém perfeito nesse auditório aqui pode dizer: olha, a minha boca está intacta, pastor? Mas a verdade, a palavra não tem a ver só com a palavra que é expressada, porque palavra é comunicação. Muitas vezes nós falamos através dos gestos, das expressões e até mesmo através do silêncio. A Bíblia conta que Jesus, ele expulsa um demônio que estava no homem e que causava nele mudez e cegueira. E talvez nós podemos inferir que no inferno uma das coisas tem a ver com o silêncio. Talvez você é alguém que fala demais, você diz: pastor, eu estou tropeiro, porque eu falo demais, ou talvez eu também falo de menos, eu uso silêncio. Mas eu quero refletir com você: para o que devemos travar a nossa língua? Nós devemos destravar a língua e travar a nossa língua no nome de Jesus. E eu creio que existem algumas coisas. Primeiro, para o que nós devemos travar a nossa língua? Primeira coisa: palavras negativas.
E a primeira coisa nessa tarde que o Espírito Santo vem nos chamar, e essa é uma palavra que eu meditei nessa semana, na verdade há 2 semanas atrás, colocando a minha vida diante de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, tem misericórdia na minha boca. Senhor, me traz à memória uma responsabilização para que eu use a minha boca de uma maneira que traga bênção, de uma maneira que traga vida e não morte. Mas a primeira coisa é palavra negativa, murmuração. A murmuração é uma tendência nossa, vamos falar a verdade. As coisas saem de um jeito que nós não planejamos, e a nossa primeira reação humana é reclamar. Nós reclamamos da mulher, reclamamos da comida, reclamamos do patrão, reclamamos do som, reclamamos da igreja. Se o sermão é curto, nós falamos, precisava pregar mais. Se o sermão é longo, nós falamos, pareceu uma espada, longo e chato. Nós reclamamos, nós murmuramos. E palavras negativas têm a ver, em nome de Jesus, qualquer coisa que talvez ofenda a Deus, precisa ser eliminada da nossa conversa no nome de Jesus. Quais são as palavras que têm ofendido ao Senhor? Quais são as palavras? E eu quero que o Espírito Santo me convença. Eu tenho orado, que Ele me convença quando eu estiver falando demais. Você que fala demais, você que talvez fala demais da conta, diga: Senhor, em nome de Jesus, me traz à memória quando eu estou falando que eu não deveria, colocando palavras numa conversa com a minha esposa, com a minha filha, quando eu estiver talvez murmurando, reclamando, quando sai da nossa boca uma palavra ríspida, porque talvez você foi criado dessa maneira. Você não consegue deixar de falar alguém sem soltar um coice no nome de Jesus. É coice atrás de coice. E é um negócio que você que dá o coice, você não sabe que você deu o coice. Mas é aquela velha frase: quem leva o coice não esquece, quem dá esquece. Nós temos reações que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. Falar qualquer tipo de conversação, mas nós precisamos entender que palavra negativa denuncia o que nós cremos. É através da sua boca que você declara aquilo que você crê. Você pode falar amém? Amém. É óbvio que nós não queremos na confissão positiva, talvez usando a palavra como benefício. Eu vou ser rico, eu vou ganhar na cena, mas há poder nas suas palavras. Fala aí para o irmão que está do seu lado: há poder nas suas palavras. Porque algumas coisas se concretizam pelo falar. Eu lembro que eu preguei há 2 domingos atrás, e é interessante que Jesus, sempre que iria curar alguém, expulsar um demônio, Ele usava a fala. Quantos creem que Jesus tem todo o poder aí? Diga amém. Ele poderia fazer assim para o demônio. Você acha que Jesus tem poder para fazer o demônio sair assim? Mas Ele nunca expulsou nenhum demônio na piscada. Piscar para demônio é complicado, né? Ou talvez no olhar 41. Não, é a palavra, é o poder da palavra. Porque a grande questão é que nós somos crentes e dizemos: não, porque esse papo de falar, de que tem poder na palavra, é muito complicado, porque não tem a ver. Mas muitas vezes nós revelamos o que nós cremos, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Não é possível você estar cheio da vida de Deus, cheio da fé que transforma, e nós muitas vezes estamos reclamando e falando: ah, eu acho que isso não vai dar certo, ah, porque a ação não vai multiplicar, ah, porque a minha esposa não tem jeito, meu marido não tem jeito. E a oração que você precisa fazer nessa tarde é: qualquer coisa que ofende a ti, Senhor, vai ser eliminado das minhas conversas no nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Falar é uma questão de vida e de morte. Você pode repetir comigo? Falar é uma questão de vida ou de morte? E nós falamos demais. Eu me enquadro nessa palavra. Nós falamos na hora inapropriada. Nós murmuramos demais. Nós reclamamos de tudo, de todos. E o grande problema é que talvez você nem tenha consciência do quanto a sua fala e a sua mente é negativa. Nós fechamos a porta para a ação de Deus. Nós declaramos algumas coisas que eu não concordo, ninguém gosta de mim, porque esse negócio de célula, pastor, eu só estou nela porque nessa igreja fala de célula, porque na verdade eu não vejo proveito nenhum. E muitas vezes aquilo que nós declaramos revela aquilo que nós cremos, não haverá efeito. É a mesma coisa eu dizer: sabe como que é, irmãos? A verdade é que esse negócio de Jesus, não, tanto faz, eu estou aqui, mas para mim tanto faz ele ou Buda. Será que essa palavra é certa? E assim se vai para todas as áreas. Nós declaramos, nós olhamos para pessoas, oramos por elas, mas não acreditamos, não falamos, não confessamos. E andar com Deus tem a ver com a boca. Você pode dizer amém? Quantos querem ser abençoados? Você precisa talvez travar sua boca. Tiago vai falando que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Não adianta vir à igreja, meu irmão.
Não adianta blá blá blá. Não adianta, talvez eu estou fazendo corrente, porque a grande questão é: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião é vã. Você que nos visita, se você é alguém que vem para o culto evangélico, para a sua missa, para a sua religião, mas a sua boca não pertence a Jesus, se da sua boca está procedendo bênção e maldição dentro de casa, muitas vezes são palavras inapropriadas, você talvez é grosseiro com a sua esposa, você é uma seda com a liderança da igreja. Eu vejo que às vezes eu visito alguns homens dessa igreja e dizem: "Oh, pastor, paz, querido, senta aqui." Às vezes eu observo a maneira com que a esposa é tratada. Ou o contrário também é verdadeiro. Mulheres que tratam bem, assim: "Oh, irmã, a bênção, querida", e trata o marido igual um cão, igual um cachorro. Você fala: "Ah, é tão sério." Palavra, a boca, no nome de Jesus. Por isso nós precisamos tomar uma decisão de tirar toda a palavra negativa, toda palavra que desagrada a Deus. Muitas vezes eu conheço pessoas que não são crentes, são mais positivas que os crentes. O negócio está pegando, e muitas vezes o crente é o mais negativo, é o mais incrédulo pelo seu falar, é aquele que mais duvida dos feitos de Deus. Na empresa e na sessão, o bom dia chega, você chega lá, o cara que não é crente, ele: "Bom dia, bom dia, bom dia." O mais mal-humorado é o crente, é o que mais reclama, é o que mais fala: "Esse mundo jaz no maligno, esse mundo vai acabar, pastor. Esse mundo, Jesus já disse que o mundo vai de mal a pior." Nós não esperamos, e nós muitas vezes tiramos pessoas do caminho do Senhor, porque a nossa boca não está sendo transformada por Jesus. Uma segunda coisa que nós precisamos talvez fazer, sabe qual é? Mentira. Segundo tipo de palavra precisa ser arrancada, amarrada e travada. Nós precisamos, irmãos, no nome de Jesus, assumir um posicionamento entre nós. Amém? Digam amém. A conversa do povo de Deus, olha aqui, para mim deveria ser o bate-papo da verdade. Nós somos o povo de Deus. Você pode falar: "Eu faço parte do povo de Deus." Mas a questão é que a conversa do povo de Deus deveria ser a conversa da verdade, mas não é. Você é alguém que exagera, você é alguém que maqueia. Quando alguém pergunta para você: "Como é que você está, meu irmão?" "Bem, muito bem, pastor, maravilhosamente bem." Sabemos que não está, porque talvez você diz: "Eu não quero me abrir." Você é fechado, você não se abre. Nós não sabemos muita gente quem é. Tem irmãos nessa comunidade que nós não sabemos quem ele é. Nós olhamos para o irmão: "Como é que está?" Sabe? "Bem, maravilhosamente bem." Sabe qual é o nome dessa palavra? Mentira. 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 Porque nós queremos mostrar para as pessoas uma coisa que não é realidade. E a Bíblia diz que seja, vamos ler todos juntos esse verso: "Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno." Não existe, meu irmão. Olha, eu acho, eu penso, talvez o seu sim é sim e o seu não é. Há muitos de nós que somos tomados por palavras de barro. A sua palavra não vale. Você fala uma coisa e não faz. Você é alguém que não assume posição. Sai de cima do muro, meu irmão, no nome de Jesus. Amém? Fala aí para quem está do seu lado. Se você conhece, você pergunta o nome dele, fala: "Seja bem-vindo." Fala: "Sai de cima do muro, meu irmão." Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra é muito clara de dizer, a palavra do crente é sim, sim e o que passa disso é de quem? Do maligno. É de procedência do diabo. Por isso a grande questão é: a nossa palavra, meus irmãos, não deve ser rasteira, não deve ser superficial, mas um falar de instrução. Superficial é esse palavrório. É óbvio que nós não estamos falando que a gente tem que ter intimidade com todos, até porque não é possível você conhecer todos. Por isso que somos uma igreja de células. Mas há muita gente que quer um falar superficial, máscaras colocadas no meio do povo de Deus. Por isso nós precisamos, hoje é tempo da verdade, em nome de Jesus. Verdade, sem falsidade, sem lábios bajuladores. Sabe o que é o lábio bajulador? É aquele que olha, você não gostou nem um pouco do sermão ou do solo que foi feito. Aí você vai lá no irmão: "Gostei muito, Geraldo, do seu cântico aqui, viu? Você canta muito bem, viu?" E você sabe que não é verdade. Você elogia o cara que tocou, você sabe que o cara não leva jeito nenhum para aquele negócio da igreja, mas ele é da sua célula. Você fala: "Meu irmão, você vai ser usado em toda a nação no nome de Jesus." Eu estou encorajando, não, você está mentindo, meu irmão. Você está usando a palavra lábios bajuladores. Que maravilhosa a sua pregação, que maravilhoso o seu cabelo, irmã. E aí você vai ali do lado, ficou parecendo uma laranja, mas tudo bem.
Que bonito esse sapato, você comprou aonde? Lábios, bajuladores, mentira, precisa ser arrancada. Nós precisamos entender que, olha, essa é uma palavra que eu queria que poderia terminar a palavra agora. Seja o seu sim, sim, o seu não. Nós prometemos coisas que nós não podemos cumprir. Nós falamos coisas que nós não vamos fazer e já sabemos que nós não podemos fazer. Nós falamos que vamos em lugar que nós não podemos ir, não temos a intenção de ir. Nós muitas vezes dizemos, eu acho que eu vou, pode esperar eu aí. E nós vamos talvez deixando a nossa vida ser conduzida para a maldição. Uma outra coisa que nós precisamos travar palavras torpes, conversas impróprias. Palavras torpes não é só palavrão, porque tem irmão que tem uma boca suja, meu amado, que você não tem ideia. É porque aqui é só aleluia, aleluia, glória a Deus. Dentro da casa dele só Jesus sabe. É palavrão atrás do outro. Se tivesse aquele sinal que tem pi, 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 a casa dele ia ser assim um funk do pi, pi, pi. Tanta palavra. Ele bate o dedão, ele fala uma palavra, ele sai errado, o time dele fala, é uma palavra top. Mas palavras torpes não é só o palavrão, mas são conversas impróprias a respeito de outras pessoas. São conversas impróprias a respeito de igrejas que você não faz parte. Aí já, você viu a igreja lá? Você viu o pastor lá? É seu pastor? Você conhece? Você viu o irmão daquela outra igreja? Conversas impróprias, torpes, boca suja, que talvez essa tarde precisa ser lavada com sabão espiritual no nome de Jesus. Vou chamar o povo aqui para fazer uma limpeza, né? Que tem aquela música, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. E lava a boca também no nome de Jesus. Mas não é só isso. Palavra torpe é uma palavra que não atinge o alvo. A Bíblia diz que as palavras devem transmitir graça, vida, encorajamento, unção de Deus, porque Jesus é percebido através das ações, mas através das palavras. Quando vocês estiveram perto de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, que quando ele abria a boca, transmitia graça, você falava, aí está um homem e uma mulher de Deus. E homem e mulher de Deus não é pelo linguajar evangélico, porque eu conheço muitos crentes que falam de aleluia, glória a Deus, Jesus, e meta a tudo e a todos. Gente que fala na hora errada, você já viu isso? Faz piada na hora errada, é inconveniente. Ele ora, tem gente que é assim. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor não se porta com indecência, ele não é inconveniente. Sabe o que quer dizer, marido? Tem brincadeira que você não pode fazer com a sua esposa. Você faz aquela brincadeira que ela olha para você e diz constranger pessoas, brincando com algumas coisas que não cabem, fazendo piada. Você tem que brincar, amém? Glória a Deus, o bom humor faz parte, mas inconveniente é deixar talvez o seu visitante embaraçado, é deixar pessoas embaraçadas. Palavras são as obras, a palavra revela a sua espiritualidade, quem nós somos, e há um conselho da palavra de Deus que diz, olha, vamos ler todos juntos? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Sabe o que é graça, querido? É conceder vida. É conceder vida. Através da palavra nós levantamos o espírito, através da palavra nós curamos. Mas tem conversa no meio da igreja, de juventude da igreja, eu sei que você é jovem, parece uma feira, é só abobrinha, é só coisa que não aproveita. Eu passo algumas rodas de conversa e eu falo, meu Deus, vou fazer a feira aqui, cadê a sacola? Palavras inúteis, que não edificam. As suas palavras, e a pergunta é, se você gravasse todas as palavras que você fala durante 7 dias, aproveitaria alguma? Se Deus avaliasse cada palavra que sai da sua boca, palavras não são só palavras, as nossas palavras serão julgadas. E uma última coisa, sabe qual que é que nós devemos trabalhar para essa palavrinha que se chama fofoca, maledicência. Você pode falar aí maledicência? E eu coloquei as duas porque as duas são diferentes. Você sabia que as duas são diferentes? Fofoca é uma coisa, maledicência é a outra. E há um texto da palavra de Deus que é tão sério, que vai dizendo assim, o texto de Provérbios capítulo 6, 15 em diante, que vai dizendo, olha, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Há 6, o texto começa dizendo que há 6, e aí o autor parece que dá uma ênfase: 6
7 que ele odeia, 6 que ele odeia, 7 que ele detesta, e ele termina falando, ó, aquele que provoca discórdia entre os irmãos, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe o que está falando? A palavra de Deus está falando que Deus cospe quando ouve algumas conversas que nós temos dentro da nossa casa. Deus vomita quando Ele ouve algumas conversas de marido com esposa, de esposa com marido, de irmãos com irmãos, ligações entre pessoas de célula. Deus bate papos nos cantos da igreja, conversas no final da reunião das células, visitinhas entre crentes. Deus está vomitando algumas palavras que nós soltamos, literalmente. A Bíblia diz que Deus tem nojo. Deus ouve, cospe no chão com ânsias de vômito, porque Ele abomina. É o que a Bíblia diz. Gente que leva e traz, gente que não constrói, gente que não edifica. Ele vomita algumas conversas que tem lá na sua casa, que talvez nunca ninguém vai saber, mas que foram proferidas e tem um impacto no reino espiritual. Talvez uma palavra que você diz contra alguém, talvez uma palavra que você diz contra a sua liderança, contra a igreja, contra o irmão, talvez nunca vai afetá-lo nesse reino natural. Glória a Deus, talvez foi numa hora de nervoso, mas no reino espiritual há um impacto. Nós destruímos, quebrantamos, trazemos morte, e portanto nós precisamos lutar aqui nessa igreja para que essas coisas sejam fora da nossa vida comunitária, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? 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 Transmitir vida, algo que é uma cultura maligna, porque nós precisamos entender que nós vamos comer do fruto da nossa língua. Nós vamos comer, você pode repetir comigo, eu vou comer do fruto da minha língua. Como que é o fruto que sai da sua boca, querido? É bênção ou maldição? É vida ou é morte? A Bíblia diz que aquele que sabe usar vai comer, porque você que difama vai colher isso, você que fofoca vai colher isso, você que fala mal dos outros vai colher isso. E a diferença entre fofoca e maledicência é essa: fofoca é passar alguma coisa do Emerson, uma coisa normal, para o Evinho que não tem nada a ver com peixe. Ah, você viu o Emerson? Ele foi viajar para não sei onde, você viu? Você viu não sei o quê? Ó, você viu o Douglas? Não é falar mal, mas é falar algo, uma informação para ele, para alguém que não tem a ver, que não vai ajudar, que não precisa dessa informação. E muitos de nós somos dessa igreja que não tem fofoqueiro. Glória a Deus, essa palavra só para você guardar, amém? Essa igreja só tem comentaristas gospel, gente que comenta. Olha, eu não estou fofocando, eu estou comentando, sabe? Porque aqui eu quero bem, aqui é comentarista, os Arnaldo César gospels, os Casagrandes gostam, que nós não fofocamos, mas a grande questão é que Deus julga. Fofoca é isso. Agora, maledicência é falar mal, maledicência é destruir. Por isso nós somos campeões de uma Olimpíada. Sabe qual que é a Olimpíada que muitos de nós estamos envolvidos? Mas ninguém dizendo, é a Olimpíada de achar falta nos outros. Tem gente que vai ser o primeiro lugar, medalha de ouro, porque nós somos craques em achar defeito no outro. Nós somos habilidosos em avaliar a vida do outro, dos outros, da juventude, da esposa. E vamos falar a verdade, cadê os maridos aqui? Com raras exceções, é mais fácil a gente apontar os defeitos da esposa do que os nossos. Se eu pedir para você escrever uma lista dos defeitos da sua esposa, você vai escrever com vontade. Agora, coloque os seus. O meu defeito é não ter defeito nenhum. O meu defeito é que eu sou bom marido demais. Ou o contrário também é verdadeiro. Se eu desse uma folha para as irmãs, a lista é dos defeitos desse marido seu que você está há 20, 30 anos. Pra já! Agora avalie a sua vida, quais são as áreas que você precisa mudar. Sei lá, preciso pedir para o Espírito Santo sondar eu, que não consegue ver a memória. Somos craques. É uma habilidade. Por isso nós precisamos entender que fofoca, crítica, julgamento e achar falta nos outros agradam a Deus. Difamação, sabe o que quer dizer? Aqueles que são culpados por julgar outros e espalhar crítica. A difamação é criticar alguém e espalhar isso. Espalhar não quer dizer contar para 10 pessoas, mas pode ser espalhado por apenas uma pessoa. Eu conto para o Emerson e falo: Emerson, sabia que o Thiago é corintiano, sofredor? Isso, aquilo, etc e tal. Aí eu vou falar algo dele, estou usando o Corinthians para brincar. Aí o Emerson só fala para o Emerson, aí o Emerson fala para o Everton, que por sua vez fala para a Fran, que por sua vez fala para a líder de célula dela, que vai na hora do GD falar para o supervisor: você viu o Thiago? Que por sua vez vai falar lá para o Otto, que espalha para o Muriel. Difamação, queridos. Difamação que destrói. Por isso difamar vem do latim, que significa escândalo, significando escândalo, que por sua vez vem do grego escandalon, que significa armadilha. Difamar é armar uma armadilha. Quando nós estamos difamando pessoas, nós estamos permitindo que Satanás use a nossa boca.
Nós estamos permitindo que o diabo use a nossa boca. Por isso, compreenda, querido, eu não estou trazendo isso porque talvez eu estou isento de usar a minha boca, porque eu sou perfeito nessa área. E eu não estou falando para você se sentir culpado, mas eu quero crer que Deus quer mudar a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. Agora, você sabia que fofoca, difamação, maledicência, a falsidade, a raiz de tudo isso é o julgamento? Por que nós fofocamos? Por que nós falamos mal? Por que nós comentamos? Porque aqui não tem fofoqueiro nessa igreja. Por que nós talvez comentamos uns com os outros? A raiz é o julgamento, e a raiz do julgamento é o orgulho. Quando nós falamos mal uns dos outros, é porque nós nos sentimos melhores do que ele. Porque quando nós somos conscientes da graça de Deus, que todos somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecados e separados estão da graça de Deus. Quando somos conscientes das nossas áreas de lutas, há umas que nós vencemos, mas se estamos onde estamos é pela graça de Deus. Somos conscientes de que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos onde nós estaríamos. Quando somos dependentes, quebrantados, nós não ousamos julgar os nossos irmãos. Nós corrigimos, nós fazemos o que a Bíblia diz, mas não ousamos julgá-lo, defini-lo, talvez marcá-lo. Mas a grande questão, eu quero dizer, para com isso, meu irmão. Para de ser abelhudo no nome de Jesus. Xereta no nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Amém. Para de ser xereta no nome de Jesus. Você tem um radar, você quer saber as novidades dos outros da igreja. Você viu, e é alguém falar: o que é aí? O que é aí, Douglas? Fala para mim, meu. Não, vai deixar o curioso morrer de curiosidade. É por isso que as revistas gospels de fofoca vendem tanto quanto contigo. E é por isso que as revistas de fofoca vendem tanto. Nós somos absorvidos pelo desejo de saber da vida uns dos outros. Curiosidades que não edificam. Por isso a palavra de Deus vai dizendo: olha, aquele que habitualmente repete rumores ou fatos íntimos e particulares é a fofoca. Fofoca é aquele que habitualmente repete rumores, fatos íntimos e particulares. A gente faz isso todo dia. Você comenta do vizinho que não é crente. Você viu lá na casa dele que está não sei o que? Fofoca. Você viu aquela pessoa do meu trabalho como ela é? Ela parece que o marido dela bateu nela. Você falou mal. Você viu como é que ele passou? Parece que ele roubou. Você viu aquele outro? Você viu o carro daquele lá? O líder disse: ó, que bênção, né? Amém? Glória a Deus. Você viu o Evinho, etc. Então, você viu a Solange? Fofoca. Há um poder destrutivo na língua. A língua, queridos, contamina o corpo. A língua contamina a célula, contamina pessoas, e a grande questão é que ela indispõe umas com as outras, indispõe família, porque nós precisamos superar a fofoca e a mania de ficar levando rumores para as outras pessoas no nome de Jesus. Amém? Diga amém, meu irmão. Tome a decisão, falar: não vou levar nem para o meu marido, nem para minha esposa. Nós fizemos um pacto dentro de casa, não tem conversa de ninguém no nome de Jesus. Nome de Jesus. Mas eu sei que nome de Jesus. Você sabia que quando ouvimos algo sobre outra pessoa, olha aqui, você sabe que é verdade isso. Quando você ouve uma conversa sobre alguém, isso contamina o nosso espírito. Você não concorda? Quando eu falo mal, talvez ali do Muriel, vamos do Muriel ali, para o Douglas, de repente o Douglas não conhece ele, não, eu falo mal. Ele pode até não conhecer o Muriel, mas ele fica contaminado na hora que vai se relacionar com ele. Nós já nos relacionamos com suspeitas, desconfiando, analisando, não é mais a mesma coisa. Por isso a pergunta é essa: mas pastor, por que você está pregando isso? A nossa rede de comunhão está ameaçada? Existe fofoca no nosso meio? Tem essas coisas aqui? É claro que tem. Não é uma coisa que, pelo menos que eu saiba, mas é claro que tem. Aonde tem gente, tem fofoca. Agora, não é aqui só, é em todo lugar. Quem concorda, diga misericórdia. Coisa mais feia é fábrica de empresa de Piracicaba. Homem fofocando é ridículo. E tem demais. É no pátio fazendo peça fofocando. Um monte de homens zarrão aí, tudo fofocando. Que coisa mais feia. Mulher é errado também, mas o homem é mais feio ainda. Criticando, mexeriqueiro. E você quer saber, quando você fala de alguém que não pode ajudar, que não tem a ver, isso vai ser colocado diante de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse leve traz na vida da comunidade uma sabotagem na rede de relacionamentos. A igreja vive em paz quando nós vivemos com a boca fechada. Você pode dizer amém? A igreja viverá em paz quando fechamos a nossa boca, entendemos isso como algo sério. Por isso que o texto é tão claro de colocar. Tem uma frase antes que a língua é a única ferramenta que fica cada vez mais afiada pelo uso constante.
Quanto mais você fala, mais ferino você é. Vira um hábito, você não percebe. E há um texto da palavra de Deus que vai dizendo, não está de Mateus, depois você pode anotar, nós vamos ver lá na frente, que diz 12:36, que nós daremos conta de todas as palavras que nós dissemos. Toda palavra frívola, toda palavra inútil, Deus vai chamar você para prestar contas. Elas estão sendo escritas, elas estão sendo levadas em conta. E eu quero fechar dizendo como é que nós podemos destravar a nossa língua. Para o quê? Você precisa travar para isso no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fazer uma aliança, queridos, emprestar nossa boca para o Espírito Santo. Emprestar nossa boca para que ela traga bênção. Isso vai trazer, nós cremos que o quê? A morte e a vida está no poder da língua, e aquelas que usam bem vão colher o seu fruto. Há muita gente que está debaixo de maldição, a vida tem dado para trás, há portas fechadas porque tem comido do fruto da língua, tem comido maldição, tem comido morte, e você precisa, talvez, a primeira coisa para destravar, purifique o seu coração. Amém? Purifique o seu coração, pensamentos, encher a sua mente com o que é bom. Sabe por que a nossa mente, na hora que vai, falamos, na hora que falamos, não é assim? Você pensa em tratar uma irmã, fofocou, etc e tal. Sabe por que a nossa boca é assim? Porque a nossa boca, o nosso coração está cheio de coisas que não agradam a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, o que sai da nossa boca é aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso o ensino bíblico para o controle da língua não é o voto de silêncio. Entenda bem. O ensino bíblico para o controle da língua não é o voto de silêncio, mas é a qualificação do nosso coração. E a minha pergunta é: o que está saindo da sua boca, meu irmão, em nome de Jesus? Não é só fechar a boca. Tem gente que eu sei que fecha a boca dentro dessa comunidade, mas não concorda com nada. Não concorda com célula. Está todo mundo errado aqui, viu, irmão? Só você que não quer ir para a célula. Tem 500 irmãos, tudo errado. Só você certo. Todo mundo tudo perdido, no lugar errado. Só você correto da sua cosmovisão. Tem gente que não abre a boca. Então a palavra é que o ensino bíblico com o controle da língua não é voto de silêncio, mas a qualificação do coração. O que é que está saindo da sua boca? Quais são as palavras que ocupam o seu coração? A boca fala do que está cheio o coração. Nós não podemos esquecer que as más conversações corrompem os bons costumes, e a língua vai decidir o destino dos homens e o seu destino no nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado e diga: a sua língua vai decidir o seu destino. Destino eu uso no sentido de a direção, não é destino de fatalidade, o acaso vai. A língua vai dar direção, ela põe em chamas a carreira da existência humana, ela destrói destinos e futuros, porque é através da palavra, daquilo que nós falamos, porque o nosso compromisso é com a qualidade do nosso coração. Você quer mudar aquilo que sai da sua boca? Não é só uma questão de começar a declarar: vou declarar a Bíblia, vou declarar a Bíblia, vou declarar a Bíblia, vou decorar a Bíblia. É mudar aquilo que está no teu coração. É a qualidade desse coração, é a qualidade dos teus pensamentos. E Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem. Amém? Tem novela que, se for nesse critério, você não podia assistir. Tem filme, e tem conversas, e tem algumas coisas, se nós formos levar a sério, Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai mudar a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Tem programa, tem literaturas que você lê, tem algumas coisas, algumas conversas no meio da sua família, que você senta lá para jantar a sogra lá e fala mal dela, para falar mal de irmãos, falando mal de irmãos. Talvez pessoas falando mal de cunhado, de sogra, de líder de célula, de pessoas de outras igrejas. E na Bethesda eu quero proibir no nome de Jesus. Se eu ver você comentando qualquer coisa de igreja que não é a sua, é repreensão no nome de Jesus. Amém? Você não tem nada a ver com a igreja dos outros a não ser abençoado. Você falou: amado, a paz, Deus te abençoe, que você multiplique, que você prospere. Amém? Não vem trazer maldição para dentro dessa igreja, não. Não vem trazer conversa torpe no nome de Jesus, porque o texto que eu tinha falado diz: olha, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você vai ser condenado. Você viu como muda? Toda palavra que é dita no nome de Jesus, cala-te ou fala algo melhor que o silêncio. A nossa conversa precisa mudar no Espírito Santo, no nome de Jesus. Para de falar o que você não sabe, meu irmão. Tem uma história sobre Russell Shedd,
Para você que não sabe, o Russell Shedd é o maior teólogo brasileiro vivo, um homem de Deus, fundador das edições Vida Nova. E ele é um homem tão tremendo de Deus. Se você tiver a oportunidade de ouvi-lo, seja onde for, vá para ouvi-lo, falar, procure na internet. Um americano de mais de 80 anos. É um homem tão de Deus que a filha dele disse: olha, eu só acredito que o papai tem pecado porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram, então ele tem. Porque se a Bíblia não dissesse, eu diria que meu pai não tem pecado. Eu lembro que uma vez um jovem perguntou para ele sobre um texto muito conturbado da palavra de Deus. Pelo seu chefe, um teólogo, um homem de Deus, olhou e ele parou para dar uma resposta. Ele disse assim: eu não me lembro de nenhum texto bíblico sobre a sua pergunta, por isso eu não acho nada. Isso é algo para nós entendermos. Nós jogamos conversa fora, debatemos, falamos, damos as nossas opiniões. Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Naquilo que a Bíblia se cala, cale você também no nome de Jesus, meu irmão. Amém? Purifica o seu coração. Segundo conselho, sabe qual é? Pare de murmurar. Amém? Fala para quem está do seu lado: pare de murmurar. E eu quero dizer para você que uma pessoa negativa não pode ser feliz. Se você é alguém que é negativo, tem a ver com o leme do seu barco. Eu dizendo: não, eu sou mal-humorado assim mesmo, meu pai é assim, eu sou mal-humorado mesmo, eu sou assim mesmo, meu temperamento. Fala mal dos outros. Você tem temperamento, é pecado, irmão. É meu temperamento. Se você é alguém negativo, isso tem a ver com onde está o leme do seu barco. É tempo de fazer uma conversão no nome de Jesus. É tempo de fazer uma mudança daquilo que nós estamos falando. Gente que só vê o pior e diz o pior, só declara a maldição. Se a vida não está adequada, você deve observar aquilo que você está falando. Reclama de tudo, reclama do marido, reclama da célula, reclama da igreja. Você vai, muda da igreja, é bênção, ele muda, reclama de tudo. Tudo. Por isso que nós falamos aquilo que nós cremos. Constantemente você vai ouvir essa igreja falar: nós cremos que essa cidade pertence a Jesus, nós cremos que nós vamos multiplicar, nós cremos na mudança, nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Chame à existência as coisas que não são como se fossem no nome de Jesus. Diga amém. Ore com o espírito de fé, porque isso não fica falando: eu tenho temperamento ruim mesmo, pastor, sou assim mesmo, pau que nasce torto não se endireita. Irmão, irmã, você não precisa ficar louco toda vez que as coisas não saem do seu jeito. Porque é assim, a verdade é essa: quando as coisas não saem do seu jeito, como é que acontece dentro de você? Tem um demônio aí dentro de você. Acaba com o seu dia. Não é assim, você está no trabalho, não saiu do jeito que você planejou, parece que tem algo. Você precisa entender que você não é Deus, a sua ira, o seu esbravejamento, o seu piti não vai mudar o quadro. Porque tem crente que dá piti, você sabia disso? Ele para dar piti, ataque de pelanca, alguns crentes aqui. É piti dentro de casa, é piti com a esposa, é piti, e todo mundo tem o seu, em maior e menor medida. Mas eu quero dizer que existem fortalezas. Esse piti, essa murmuração, essa reclamação, essa negatividade não vai mudar as coisas, não vai mudar as situações. Em nome de Jesus, você precisa quebrar essas fortalezas e dizer: Deus amado, que o teu Espírito Santo tome conta da minha inclinação, das minhas emoções, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração agradem a ti. É por isso que o Atmani diz que se você ouve uma pessoa, você pode detectar por suas palavras o Espírito que está saindo delas. Tem muita gente que diz assim: tem pessoas que chegam perto de mim e eu sei disso, amigos evangélicos que dizem assim: Deus te abençoe. E o Espírito que saiu não é essa palavra. Deus te abençoe, viu, Tiago? Viu? O Espírito é outro. Palavras. Por isso você precisa, no nome de Jesus. Terceiro, sabe qual que é a palavra aqui? Aprenda a falar. Amém? Amém? Aprenda a falar. Organize a sua conversa a partir de hoje, saindo daqui, dentro do carro. Eu não concordo, eu não acho. Organize essa conversa, porque às vezes você começa a segunda-feira, é só flechada no trabalho, né? Aí você abaixa também. Assim comigo, você começa bem a segunda-feira. É tempo de tomar a decisão. Fale a palavra de Deus, declare a promessa de Deus. Em vez de você ficar falando besteira do Datena, do Marcelo Rezende, das novelas, diga: eu sou filho de Deus. Ore a palavra de Deus. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você pode dizer amém? A minha palavra diz que os meus filhos, eu não gerarei filhos para infelicidade, para inutilidade, mas em todas as nações eles serão benditos. Declare a palavra de Deus. Diga amém, meu irmão. Creia na promessa, leia a palavra, memorize as promessas.
Comece a falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder. Você pode falar: a palavra de Deus é poder? Use essa palavra como uma espada. A Bíblia diz que nós usamos o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a falar, a conversar no nome de Jesus. Eu lembro de um filme que eu assisti um tempo, e as 1000 palavras do Ed Murphy. Quem já assistiu esse filme? Alguns já assistiram. Você sabe que ele era um cara que falava demais, e de repente surgiu uma árvore lá, que cada palavra que ele desse era uma folha que caía. Tinha 1000 palavras só para utilizar, e ele precisou aprender no filme a usar corretamente as suas palavras, porque ele era um cara que falava demais, mas cada palavra que ele falava, as folhas caíam, e até cair a última ele ia morrer. 1000 palavras. Como é que você, para utilizar, que palavras sairiam da sua boca? Como é que você utilizaria no nome de Jesus? Por isso, em último lugar, sabe qual é a palavra? Use sua boca para abençoar e não amaldiçoar. Use a sua boca para abençoar e não amaldiçoar. A Bíblia diz em 1 de Pedro que nós somos chamados para herdar a bênção por herança. Nós somos chamados para abençoar, mas o que nós mais fazemos é amaldiçoar. O que nós mais fazemos é, o cara corta você no trânsito e nós falamos uma palavrinha dentro do mar, que bata lá na frente, fazendo o que é bom para nós. Alguém talvez cruza o seu caminho e faz algo errado, nós torcemos para dar errado. Talvez alguém não ouve o seu conselho certo, você dá um conselho para alguém, para um parente, que é certo, ele não ouviu, lá dentro de você quer amaldiçoar. Tomara que dê errado, para ele voltar, ele se dobrar e declarar que Jesus é o Senhor. Maldição. É claro que a coisa que não é questão de torcer contra. A Bíblia, a causa e consequência. Nós precisamos crescer na nossa linguagem e ir para a bênção transferida. É através da palavra, em nome de Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizendo que nós podemos abençoar. Você sabia que a Bíblia diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar? 1 de Pedro vai dizer que nós somos chamados para tomar a posse como herança. Nós somos chamados para abençoar, porque há poder quando nós falamos: meu irmão, Deus te abençoe, Deus o abençoe, que Cristo te cubra de paz, que Deus abra portas para você. Não são simples palavras. Pode ser que seja, quando eu olho, Deus te abençoe, igual bom dia. Bom dia perdeu o significado, não é? Você fala bom dia com uma cara de limão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não é assim? Perdeu o significado. A paz, a paz. Mas a palavra, olha, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, são carregadas de significados espirituais. Quando nós olhamos e falamos a paz do Senhor para você, meu irmão, pensando naquilo que nós falamos, nós precisamos entender que os pecados da língua espalham poluição espiritual para a pessoa inteira, e a bênção de Deus não vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua suas finanças, enquanto você não parar de derramar maldições sobre os outros. Para de quebrantar o espírito das pessoas, porque nós podemos levantar o espírito de alguém ou quebrantar, não é verdade? Nós podemos levantar alguém através da língua, ou podemos destruir alguém através da nossa boca. Você sabe do que eu estou falando. Talvez você chegou aqui arrebentado, porque alguém quebrantou o seu espírito, você quebrantou o espírito de alguém, porque palavras têm impacto no reino espiritual, e a palavra de Deus para nós fecharmos antes da ceia é: tem a palavra de vitória saindo da sua boca. Tem a palavra positiva, a palavra de Deus, palavras que tragam edificação, e que o Espírito Santo seja esse freio. Eu quero chamar a banda aqui, eu queria convidar você a baixar a sua cabeça. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja esse freio para que ele converta a sua boca. Talvez você precise orar como eu orei nessa semana: Senhor, transforma a minha boca, Senhor, transforma a minha língua, transforma as minhas palavras. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Que a nossa oração possa ser: Senhor, o Salmo 141, versículo 3: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Coloca uma guarda na minha boca, Senhor, que diante dos meus filhos e diante da minha família, as palavras que saiam dos meus lábios, o meditar do meu coração, agradem a Ti. Amém.